São Bento, rogai por nós, a paz de Jesus, salve Maria, bem-vindos ao canal Via de Oração. Iniciamos hoje, domingo, dia do Senhor, a nossa trajetória com São Bento. 40 dias, uma quaresma, uma quarentena, 40 dias de orarmos por cura e libertação, pedindo e implorando a intercessão de São Bento. Esse santo que já traz essa característica de combate do mal. Então, já sabe que serão 40 dias de muita oração e de muita provação, porque sabemos que quando nos colocamos em propósitos de oração, o inimigo vai fazer de tudo para nos tirar do nosso propósito, tirar-nos da oração. Então, fique atento, vigiai e orai, porque estamos em combate. Combate de oração é o tempo todo, todos os dias, os 365 dias do ano nós estamos em combate. Mas quando nós entramos num propósito, seja uma novena, um tríduo, um cerco de Jericó, um jejum de Daniel, uma quaresma, seja a quaresma que for, nós vamos entrar diretamente em confronto com o mal, mas nós vamos ter conosco as armas espirituais. Nós temos conosco o nosso anjo da guarda, São Miguel, São Rafael, São Gabriel. Nós temos conosco Nossa Senhora, a Rainha das Vitórias, e os nossos santos intercessores. E nós vamos trilhar essa nossa caminhada com São Bento. Então, prepare seu oratório se você pode, se você tem uma imagem de São Bento, ou um quadro, ou você tem uma estampa, então já separa aí. Se você tem a medalha de São Bento, esteja com você também. Se você tem um crucifixo, já também separa o seu terço, porque nesses 40 dias nós vamos meditar as regras de São Bento, nós vamos fazer orações a São Bento, nós vamos rezar o terço de São Bento. Então será uma bênção, maravilhoso, que você possa aí estar com expectativa para entrarmos em combate. Então vamos iniciar. Lembrando que eu preparei um PDF com algumas orações de São Bento que nós vamos usar na nossa trajetória. Eu coloquei lá no grupo do Telegram e do WhatsApp. Então, se você quiser receber, ele vai estar, o link está aqui na descrição para você entrar no grupo, e eu já coloquei as orações lá, tá bom? Para que você possa ter em mãos e rezar também. Então, vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a nossa oração inicial, que é ao glorioso São Bento. Glorioso São Bento, que dedicastes toda a sua vida a Cristo e aos irmãos, cuidando da vida espiritual e estabelecendo pontes de amor entre o coração de Deus e a alma do homem. Protegei-me contra os ataques do mal, livrai-me das insídias do inimigo, concedei-me a paz interior e a fé, poderoso São Bento. Defendei-me dos olhares invejosos e ensinai-me a partilhar o amor com todos. Que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz e que o dragão feroz que ronda a nossa alma seja afugentado pelo poder do Cristo Salvador. Afaste de minha vida e de minha família toda a força do mal, e que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém. E nesse primeiro dia, nós vamos falar, claro, sobre São Bento. Vamos inaugurar assim, a nossa reflexão falando sobre ele, sobre esse santo que eu gosto tanto, que eu sou tão devota. Então, neste primeiro dia, nós vamos falar sobre a vida de São Bento. E a partir de amanhã nós vamos já entrar nas regras de São Bento. E daí nós vamos refletir. Então, sobre as regras eu vou começar a falar a partir de amanhã, tá bom? Então, quem é São Bento? Ele nasceu na Umbria, Itália, no ano 480. Era de família nobre romana. Desde pequeno manifestou um gosto especial pela oração. É característica dos santos. Se você já leu, já ouviu a história dos santos, você vê que a criança nasce já traz em si essa característica, né, da oração, de querer orar, de querer estar
em contemplação. Então, São Bento, ele já trazia isso. Realizou os primeiros estudos na região de Núrcia, próxima à cidade de Spoleto. Depois foi morar em Roma para estudar filosofia. Porém, desiludiu rapidamente com a decadência moral da cidade e resolveu retirar-se a uma vida de oração, silêncio e sacrifício. Um eremita chamado Romano encontrou Bento e lhe deu um hábito de monge. Romano ensinou a São Bento tudo sobre a vida de eremita, levando a uma gruta escondida conhecida como Gruta Santa. O que acontece? Bento foi estudar em Roma e se deparava ali com os pecados das pessoas, se deparava ali com a degradação. E eu fico pensando, se naquele tempo eles já sentiam, né, o horror do pecado, imagina hoje, que as pessoas não têm pudor no falar, no vestir, no se comportar. Então, quanta coisa tem acontecido ao nosso redor que a gente já está acostumado, já está habituado. E muitas vezes a gente peca só pelo olhar, porque a gente olha, às vezes a gente pensa, a gente imagina, a gente deseja. Então, olha aí o pecado entrando. Então, Bento foi decisivo. Uma vez que ele já tinha um querer pela vida de oração, ele foi decidido. Eu não quero mais olhar essas coisas. Ele decidiu. Ele poderia ter ido para um convento? Poderia. De repente ele não conhecia, não tinha orientação, então ele preferiu se retirar. E nós vamos ver os frutos que isso deu. Ali o jovem Bento passou 3 anos em isolamento, dedicado às orações e aos estudos. Enquanto ele se aprofundava na vida de eremita, Romano o ajudava regularmente com alimentos. Bento ficou ali todo esse tempo sem receber visitas. Um dia, porém, o sacerdote da região, fazendo seu jantar, ouviu uma voz dizendo: "Estás fazendo seu jantar enquanto meu servo Bento morre de fome no deserto." O sacerdote, com muito esforço, partiu para o deserto. Encontrou a gruta em que Bento estava escondido e, após uma oração, disse que era o dia da Páscoa do Senhor e lhe serviu a comida. Percebe como é que Deus cuida dos seus? Uma vez que esse desejo tinha brotado dentro do coração de Bento e que ele foi para uma gruta onde não tinha nada, aonde não tinha ali a provisão, ele simplesmente se abandonou na providência de Deus. E no momento em que o Romano, que estava ali auxiliando, faltou, aqui não conta o que aconteceu com o Romano, se ele deixou de ser eremita ou se ele se afastou por um tempo, não fala. Mas no momento em que Bento se encontrou sozinho, Deus providenciou o necessário. E foi lá chamar um padre. Tocou no coração de um sacerdote para ir servir Bento que estava na gruta. Tempos depois, São Bento foi descoberto por pastores e assim passou a receber muitas visitas para conselhos e orações. Logo sua fama começou a crescer e ele passou a ser visitado por mais e mais pessoas em busca de suas palavras. Uma pessoa, quando ela está em oração, quando ela vive em clima de oração, ela fica mais sensível a Deus. Ela ouve mais a Deus. Ela fica mais sensível às coisas ao seu redor. Ela fica mais sensível ao mundo espiritual. Nós vamos falar muito sobre essa questão, né? Chegou o momento, eu tinha falado isso há um tempo atrás, que eu queria tratar sobre alguns assuntos espirituais, então chegou o momento. Nessa caminhada com São Bento, nós vamos falar sobre muitas coisas. E não é para você ficar com medo, para você ficar espantado, não é para você achar que tudo é o diabo, você achar que tudo é espiritual. Não, a gente tem que discernir. Por isso que a gente tem que estar em oração, para que a gente possa discernir o que vem de Deus, o que é do mundo e o que é da nossa cabeça. Porque muitas coisas aqui a gente já começa a imaginar. E quando a gente começa a imaginar, a gente às vezes cria situações. Então a gente precisa aprender a diferenciar. E São Bento é um grande modelo para isso. Por quê? Porque por ele ensinar a ter essa vida de oração, ele ficou mais sensível a Deus e com isso ele passou a ser instrumento de Deus. Ele começou a rezar pelas pessoas. Ele começou a orientar as pessoas.
Ele começou a fazer a obra de Deus acontecer. E isso também eu e você somos chamados. Por causa da sua fama de santidade, São Bento foi chamado para ser o abade do convento de Vicóvaro. Ele aceitou o encargo, desejando prestar um serviço, porém não se adaptou à vida que os monges levavam, porque não lhe permitia viver incondicionalmente o seguimento de Cristo da maneira como desejava. Foi se formando entre os religiosos uma antipatia contra o santo, chegando ao cúmulo de tentarem matá-lo com veneno. Mas abençoando a taça de vinho envenenada, como fazia com todos os alimentos que comia, ela se quebrou. Em seguida ele disse: que Deus perdoe a vocês, meus irmãos. Abandonou o convento e voltou para o Subiaco. No tempo de São Bento, algo muito triste acontecia dentro dos conventos, que era o convento que podia tudo. Não tinha uma regra, não tinha um limite. Ali as freiras ou os irmãos, eles viviam como eles quisessem. Não tinha uma regra de, como a gente conhece hoje, obediência, ordem, castidade. Não tinha. Então, aqueles que queriam viver na oração viviam, aqueles que não queriam não viviam, não tinha horário para tudo. Então, era como se fosse uma república, vamos dizer assim. E é por isso que depois Bento vai escrever as regras. E é por isso que as pessoas começaram depois a ter inveja, porque a regra era muito, mas muito pesada. A regra era exigente. E todo convento, toda comunidade, ela tem as suas regras. Algumas exigentes, outras nem tanto. Mas desde o momento em que você se coloca para essa vida de comunidade ou para essa congregação, ela vai ser exigente de qualquer maneira, até porque você vai estar abandonando tudo. Você não vai estar fazendo mais a sua vontade, você não vai ter mais os seus horários, você vai ter os horários da congregação. Então, nos conventos antigamente, tinha essa desordem. E isso levou Bento a escrever as regras. Depois teve outros santos que também escreveram, por isso que Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz são conhecidos como os reformadores dos conventos. Por quê? Porque eles também passaram por essa mesma situação, de verem conventos que não viviam ali uma vida regrada de oração, que não viviam ali o evangelho verdadeiramente como precisa ser vivido. Então, por isso que eles também foram motivados a escrever cartas, documentos, regras, para poder enquadrar, para poder viver realmente uma vida de oração. Com a renúncia ao cargo de abade, retomou a vida de eremita. Muitos discípulos, porém, queriam segui-lo e em poucos anos Bento fundou nada menos que 12 mosteiros. Foi assim que ele começou a organizar a vida monástica comunitária e a fazê-la florescer mediante a adoção da regra dos mosteiros, que ficou conhecida como a regra de São Bento. E teve muitos santos que também aderiram às regras de São Bento. Eu agora não vou lembrar, mas esses dias não, né? Uns meses passados eu estava preparando o santo do dia e tinha um santo que ele, quando fundou ali um convento, ele seguiu a regra de São Bento, porque ele percebe a profundidade e a radicalidade que eles precisam ter. Porque uma pessoa que vai para um convento, uma congregação, ela vai viver ali num molde diferente, não é como a gente, no qual a gente cria o nosso horário, a gente tem os nossos costumes. Então, é exigente. E essa regra de São Bento é um livro que tem 73 capítulos. Nós não vamos ver os 73 capítulos nessa nossa trajetória com São Bento. Primeiro porque tem regras muito específicas para quem é do convento, para quem é um consagrado. Então, como eu não estou aqui falando para consagrado, né? Eu estou falando para leigos, então eu não vou nem falar sobre essa parte das regras. Então, eu selecionei algumas que tem muito a ver com a nossa vida de leigo, que tem como a gente adaptar a regra, não é modificar, entenda.
As regras que eu vou ler durante esse percurso, eu não vou modificar a regra. Eu vou ler ela na íntegra e vou trazer aquilo que pode nos ajudar na nossa caminhada, aquilo que pode ajudar na nossa vida de oração. Então, vai ser assim a partir de amanhã. São 73 capítulos curtos que priorizam o silêncio, a oração, o trabalho, o recolhimento, a caridade fraterna e a obediência. Foi sob esta regra que nasceu e tomou forma a Ordem dos Beneditinos, ou Ordem de São Bento. Vive e atuante até nos nossos dias e seguidora da mesma regra escrita pelo santo fundador há mais de 1500 anos. Ao longo da história, várias outras ordens do monges do Ocidente adotaram com adaptações a regra de São Bento. Então, outros santos também aderiram à regra, claro, às vezes modificando uma coisa ou outra, porque uma ordem, quando nasce, não necessariamente ela vai ser beneditina, ela pode ter uma outra característica, mas ali seguindo essa regra, né, como um plano de fundo, como uma orientação ali para a caminhada. Bem, São Bento morreu no ano de 547, aos 67 anos de idade, após predizer a própria morte. No mesmo ano, faleceu também a sua irmã, Santa Escolástica, que também fundou uma ordem no ramo feminino, né, de São Bento. A devoção a São Bento se espalhou solidamente pelo mundo todo, fazendo dele um dos padroeiros da Europa. Então, São Bento, ele traz muitas características e uma delas é o combate contra o mal, que a gente vai se aprofundar bastante nesses dias. Então, hoje a gente só conheceu um pouquinho da história dele. É claro que o livrinho que eu estou usando ele é bem resumido, né? Eu não tenho um livro da vida de São Bento, mas aqui dá pra gente entender o quanto esse homem foi um homem de oração e que combateu muitas coisas através da oração. Que isso eu e você precisamos aprender. O nosso combate é através da oração, é movido na oração, amém? Então, vamos rezar a nossa ladainha, depois nós vamos rezar o nosso terço. Então já separa aí o seu terço para que você possa acompanhar. Nós vamos rezar o terço de São Bento. No PDF que eu coloquei lá no grupo tem a ladainha, tá bom? Então rezemos. Senhor, piedade. Senhor, piedade. Cristo, piedade. Cristo, piedade. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tendes piedade de nós. Filho Redentor do mundo, tendes piedade de nós. Deus Espírito Santo, tendes piedade de nós. Santíssima Trindade, único Deus, tendes piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Glória dos patriarcas, rogai por nós. Compilador da Santa Regra, rogai por nós. Retrato de todas as virtudes, rogai por nós. Exemplo de perfeição, rogai por nós. Pérola da Santidade, rogai por nós. Sol que resplandece na Igreja de Cristo, rogai por nós. Estrela que brilha na casa de Deus, rogai por nós. Inspirador de todos os santos, rogai por nós. Serafim de fogo, rogai por nós. Querubim transformado, rogai por nós. Autor de coisas maravilhosas, rogai por nós. Dominador dos demônios, rogai por nós. Modelo de cenobitas, rogai por nós. Destruidor dos ídolos, rogai por nós. Dignidade dos confessores da fé, rogai por nós. Consolador das almas, rogai por nós. Ajuda nas tribulações, rogai por nós. Santo Pai abençoado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tendes piedade de nós, Senhor. Refugiamo-nos debaixo de vossa proteção. Ó Santo nosso Pai abençoado, não desprezei as nossas necessidades e tribulações. Ajudai-nos na luta contra o inimigo malvado e, em nome do Senhor Jesus, alcançai-nos a vida eterna. Ele é abençoado por Deus, aquele que do céu defende todos os seus filhos. Amém.
Vamos rezar o nosso terço. O terço de São Bento, ele é muito fácil. Nós vamos rezar o Credo, Pai Nosso e Ave Maria e o Glória ao Pai. A oração, ela tem 6 frases. Então, nós vamos utilizar 6 dezenas também, tá bom? Para rezarmos o nosso terço. Se você já conhece, já sabe como é que funciona. Se não, você vai aprender, você vai ver que não é difícil. Então, vamos iniciar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E sempre no nosso terço, nós vamos fazer... depois da terceira dezena, sempre nós vamos fazer uma oração de cura e libertação. Então, a cada dia eu vou trazer uma oração, que é o nosso momento de combate. Como eu disse, nós vamos passar 40 dias com São Bento, e nesses 40 dias nós vamos falar muito sobre combate espiritual, entender o que é combate, entender como ter uma vida de oração para combater o mal. Então, que já nesse primeiro dia a gente possa colocar a nossa caminhada. Quero convidar a você a colocar a sua decisão de fazer esses 40 dias. Muitos no primeiro dia se animam e rezam, aí depois já esquece no segundo dia, e depois vai esquecendo, e aí reza um dia ou outro. Não, 40 dias. 40 dias o Senhor está nos chamando para o combate. É assim que a gente aprende a combater. É assim que a gente aprende a entrar na brecha da oração. Porque tendo alguém orando por nós é muito bom. Mas nem todo combate, todos os combates, quem tem que travar sou eu. Não é a outra pessoa. Então, vamos orar juntos. Um ajudando ao outro, mas cada um fazendo a sua oração. Por isso, já reza aí. Se você pode, já vai dizendo: Senhor, eu entrego a minha caminhada. Eu entrego, Senhor, a minha decisão de cada vez mais ser uma pessoa de oração. Cada vez mais buscar-te em oração. Não esperar que o outro ore. Não esperar pela oração do outro. Claro, é muito bom, sim. Mas eu quero orar. Eu quero abrir a minha boca para orar, eu quero abrir a minha boca para poder guerrear, eu quero abrir a minha boca para proclamar. Por isso, Senhor, já me ensina, já venha quebrando toda a resistência, toda a vergonha, todo o medo, para que eu me coloque em oração verdadeiramente, que eu me coloque em combate. O Senhor está nos chamando a combater. Que eu e você sejamos fiel nessa trajetória, amém? Então vamos rezar a primeira dezena. Vamos dizer 10 vezes: a cruz sagrada seja minha luz. 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 A cruz sagrada seja minha luz.
A cruz sagrada seja a minha luz. Ao invés de nós rezarmos o glória, nós vamos rezar a seguinte ejaculatória. São Bento, livrai-nos do mal. São Bento, livrai-nos da inveja. São Bento, livrai-nos do pecado. São Bento, rogai por nós. Aprendi essa ejaculatória com o Padre Bruno e eu adotei. Sempre quando eu rezo o terço de São Bento, eu rezo essa ejaculatória. Para que São Bento venha nos livrar da inveja, da maldade, da perseguição, do pecado, dos dardos do inimigo. Então, nós vamos aprender essa ejaculatória, amém? Segunda dezena, nós vamos dizer 10 vezes: não seja o dragão o meu guia. Não seja o dragão meu guia, 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 não seja o dragão meu guia. São Bento, livrai-nos do mal. São Bento, livrai-nos da inveja. São Bento, livrai-nos do pecado. São Bento, rogai por nós. E você já vai, ao rezar o terço, já vai aí entregando os seus combates. Você que tem passado por lutas dentro de casa, lutas dentro do trabalho, já vai entregando e pedindo que São Bento venha te livrar de toda perseguição, de toda maldade, de toda calúnia, de toda fofoca. Como a fofoca, ela destrói as pessoas, destrói um ministério, destrói uma reputação, destrói carreira, destrói famílias. Então vamos pedir que São Bento também venha aniquilar toda a fofoca do nosso meio. Nessa terceira conta nós vamos dizer: retira-te, Satanás. Com autoridade, se você tem um crucifixo, segure ele ao rezar o terço. E vamos mesmo com toda a nossa força e fé dizer: retira-te, Satanás. 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 São Bento, livrai-nos do mal. São Bento, livrai-nos da inveja. São Bento, livrai-nos do pecado. São Bento, rogai por nós. E nesse momento nós vamos fazer uma oração. Hoje, como nós estamos iniciando, vou fazer a oração de proteção. Para que o Senhor já venha nos proteger de tudo aquilo que o inimigo possa tentar contra nós, contra a nossa casa. Como eu costumo falar, ou melhor, eu vivo isso. Toda vez que eu vou entrar num combate de oração, num propósito de oração, na caminhada, numa quaresma, sempre acontece coisas. Ah, mas isso é coisa da sua cabeça. Não, acontece de verdade. E por que acontece, né? Deus permite essas coisas acontecerem justamente para nos fortalecer, para que a gente não pare, porque se tudo sempre vai bem, a gente se acomoda. Então as lutas vêm. Então Deus permite essas lutas virem. E outra, o inimigo ele não quer. O inimigo não quer que você ore, o inimigo não quer que você fique ali rezando, buscando a Deus, lendo a Bíblia, rezando o terço. O inimigo não quer. Então, nós não estamos vendo, mas nesse exato momento tem uma batalha espiritual acontecendo. O nosso anjo da guarda está batalhando, o nosso anjo da guarda está guerreando, porque nesse exato momento o inimigo não quer. E aí vem o sono, vem a dor de cabeça, vem a distração. Ao mesmo tempo que eu sinto isso na minha carne, eu acredito também que você muitas vezes sinta. Ah, eu vou rezar depois, o vídeo fica salvo mesmo, então eu vou rezar depois. E aí quando você vai ver, você não rezou, você esqueceu. Ou você colocou o vídeo para ouvir a oração e aí você acabou pegando no sono. Então são esses combates. Então por isso que hoje nós vamos pedir para que o Senhor venha nos proteger. Para que Ele venha derramar o seu sangue sobre nós, para vir mesmo nos blindar contra todos os ataques do mal,
contra todas as investidas do maligno sobre a nossa vida, nossa saúde. Blinda, Senhor, o nosso corpo. Não deixe, Senhor, que o inimigo venha nos atacar. E mesmo que ele consiga nos atacar, Senhor, que eu possa permanecer firme e te buscando. Mesmo que os dardos do inimigo nos encostem em nós, que eu continue te buscando, mesmo na dor, mesmo sofrendo, mesmo na batalha, mesmo na tribulação, que eu continue te buscando, Senhor. Então, ouça essa oração. Ó meu Senhor, nosso Rei, Tu és o único. Vem em meu auxílio, pois estou só e não tenho outra proteção fora de Ti, pois vou expor minha vida. Aprendi desde a infância no seio de minha família que fostes Tu, Senhor, que escolhestes Israel dentre todos os povos e nossos pais entre todos os seus antepassados para ser Tua herança perpétua, e os trataste como lhes prometeste. E como pecamos contra Ti, nos entregamos nas mãos de nossos inimigos por causa das honras prestadas aos seus deuses. Tu és justo, Senhor, mas eles não se contentaram com a amargura de nossa servidão. Puseram suas mãos nas de seus ídolos para abolirem a ordem saída de seus lábios, para fazerem desaparecer tua herança e emudecer as bocas que te louvam, para extinguirem teu altar e a glória de tua casa, para abrirem os lábios das nações para o louvor dos ídolos, do nada, e para eternamente se extasiarem diante de um rei de carne. Não abandones teu cetro, Senhor. Aqueles que não existem, nenhum sarcasmo sobre a nossa ruína. Volta estes projetos contra seus autores, e do primeiro de nossos atacantes faze um exemplo. Recorda-te, Senhor, manifesta-te no dia da nossa tribulação. A mim, dai-me coragem, Rei dos deuses, e dominador de toda autoridade. Põe em meus lábios um discurso atraente quando estiver diante do leão. Muda seu coração para o ódio de nosso inimigo, para que ele pereça com todos os seus cúmplices. A nós, salva-nos com tua mão e vem em meu auxílio, pois estou só e nada tenho para ti, Senhor. Pois estou só e nada tenho fora de ti, Senhor. Tu conheces todas as coisas e sabes que odeio a glória dos ímpios, que me horroriza o leito dos incircuncisos e o de todo estrangeiro. Tu sabes o perigo por que passo, que tenho horror da insígnia de minha grandeza, que me cinge a fronte quando apareço em público, o mesmo horror diante de um trapo imundo, e não a levo nos meus dias de tranquilidade. Tua serva não comeu a mesa de Amã, nem apreciou os festins reais, nem bebeu o vinho das libações. Tua serva não se alegrou desde os dias de tuas mudanças até hoje, a não ser em ti, Senhor Deus de Abraão. Ó Deus, cuja força tudo vence, ouve a voz dos desesperados. Tira-nos da mão dos malfeitores, e a mim livrai-me do medo. Que a cada um de nós o Senhor venha livrar-nos do medo, venha nos livrar de toda paralisia, venha tocar nos nossos pensamentos, muitas vezes pensamentos contrários, pensamentos pecaminosos, pensamentos de dúvida, de questionamentos, que o Senhor toque nos nossos sentidos, o nosso pensar, o nosso ouvir, ver, falar, o fato e os nossos sentimentos. Que o Senhor toque-nos por completo. Que do alto da cabeça à planta dos nossos pés sejamos blindados no sangue de Jesus. Vamos repetir isso juntos. Do alto da cabeça à planta dos pés, que o sangue de Jesus esteja sobre nós. Que o sangue de Jesus nos lave. Que o sangue de Jesus recaia sobre nós. Amém. Vamos continuar o nosso texto. A quarta conta nós vamos dizer: nunca me aconselhes coisas vãs. 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 Nunca me aconselhes coisas vãs.
Nunca me aconselhes coisas vãs. Nunca me aconselhes coisas vãs. Nunca me aconselhes coisas vãs. Nunca me aconselhes coisas vãs. Nunca me aconselhes coisas vãs. São Bento, livrai-nos do mal. São Bento, livrai-nos do pecado. São Bento, livrai-nos da inveja. São Bento, rogai por nós. Nossa quinta dezena, nós vamos dizer: é mal que tu me ofereces. 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 São Bento, livrai-nos do mal. São Bento, livrai-nos da inveja. São Bento, livrai-nos do pecado. São Bento, rogai por nós. E nossa sexta dezena nós vamos dizer: bebe tu mesmo os teus venenos. Você que tem passado por situações no trabalho de ciúme, de inveja, de calúnia, brigas em família, brigas em sociedade, brigas entre vizinhos, que tudo isso o Senhor venha desmontar toda essa trama do mal, desmontar toda essa teia que foi criada para nos derrubar, para vir nos enfraquecer, para vir minar a nossa fé. Sempre eu lembro nesse momento de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que ela venha também rogar por nós, para desatar esses nós, que São Bento venha desatar esses nós, venha derrubar essas muralhas que foram criadas em torno de nós, de maledicência, de maldade, de calúnia, de inveja. Quantos sofrendo com isso? Quantos sofrendo com fofoca, com intrigas? Quantos? Muitas vezes, dentro de paróquia, dentro de grupo, dentro de pastorais, quanta coisa às vezes ali vai se criando joio, grupo de WhatsApp. Cuidado com aquilo que você expõe nas redes sociais, cuidado com aquilo que você fala em grupos. Então vem, Senhor, desfazer todas essas maldades contra nós. E você que está vivendo alguma dessas situações, vai dizendo, Senhor, que venha tudo às claras. Venha, Senhor, apaziguar, venha trazer a paz, a concórdia, Senhor. Em meio a essa confusão, a esse emaranhado de coisas, o Espírito Santo coloca muito essa palavra, né? Emaranhado. Você que está assim, em muitas confusões, vivendo muitas confusões, que agora, em nome de Jesus, o Senhor possa vir com as suas mãos chagadas para vir dissipar todos esses males, toda essa confusão que hoje você está vivendo. Então, com fé, rezemos essa quinta dezena. Bebe tu mesmo teu veneno, 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 bebe tu mesmo o teu veneno. São Bento, livrai-nos do mal. São Bento, livrai-nos da inveja. São Bento, livrai-nos do pecado. São Bento, rogai por nós. Vamos fazer a nossa oração final. Ó glorioso patriarca São Bento, que vos mostraste sempre compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo à vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições, que nas famílias reine a paz e a tranquilidade, que se afaste de nós todas as desgraças, tanto corporais como espirituais, especialmente o mal do pecado. Alcançai-vos, Senhor, a graça que vos suplicamos. Finalmente vos pedimos que, ao término de nossa vida terrestre, possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Amém. E antes de encerrarmos, sempre nós vamos rezar a consagração de São Bento, uma oração tão bonita que eu aprendi e eu quero compartilhar aqui com vocês nessa nossa trajetória.
E vamos rezar assim. Eu, diz o seu nome completo. Me consagro inteiramente, de corpo e alma, às obras de São Bento. Que Deus Pai, por intercessão de São Bento, derrame suas graças sobre mim e toda a minha família. Que Deus Filho, por intercessão de São Bento, aumente cada vez mais o meu amor a Deus, ao próximo e a medalha de São Bento. Que Deus Espírito Santo, por intercessão de São Bento, me ilumine no combate a Satanás. Pela cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. São Bento, rogai por nós. Estivemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Hoje foi só o início, hein? Só o início. Amanhã nós vamos já entrar nas regras de São Bento, cada dia refletindo uma. Ao longo da caminhada a gente vai ter uns outros assuntos para tratar. Às sextas-feiras nós vamos rezar a Via Sacra de São Bento. Será maravilhoso. Eu já estou contando logo essa novidade, porque nós vamos ter aí a semana toda para refletir as regras, mas às sextas-feiras nós vamos rezar a Via Sacra de São Bento. Uma Via Sacra que eu não rezei no itinerário quaresmal, né? Porque eu rezei várias Vias Sacras com temas diferentes de santos, né? Santa Faustina, Santo Agostinho, mas de São Bento eu não tinha rezado, né? Porque eu já tinha deixado para esse nosso caminho com ele. Então, nós vamos rezar às sextas-feiras a Via Sacra de São Bento. Então, te espero nos próximos vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Se você desejar fazer parte dos grupos de WhatsApp ou Telegram, aqui na descrição do vídeo está os links. Lá eu coloquei essa oração que a gente rezou num PDF, coloquei lá à sua disposição para que você possa imprimir e também rezar. Ali está o terço, está a oração de consagração. Só essas orações que eu vou fazer durante o terço que eu não vou colocar, porque cada dia vai ser uma, então vão ser vários livros, então não vou colocar, mas as outras orações estão lá no PDF, tá bom? Então te espero amanhã para o nosso segundo dia dos nossos 40 dias com São Bento. E não deixe de, antes de dormir, rezar mais uma vez a oração de São Bento, tá bom? Persevere e vamos caminhar juntos. São Bento, rogai por nós. Fica na paz.